Não sei se todos sabem, pelo menos a maioria que está aqui está ciente, verdade? Porque estamos nesse propósito. Hoje estamos entregando 21 dias de ayuno. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso, hein? Amém? 21 dias de ayuno estamos entregando ao Senhor hoje. Amém? Como gratidão ao Senhor, buscando maior consagração. Amém? E dentro de pouco tempo o Senhor nos vai chamar para algo maior, algo grande. Amém? E vamos aos 40 dias e vamos avançando. Amém? Vamos hacerlo, porque eu creio, estou seguro que o Senhor se agradou desse tempo. Hemos visto a mão do Senhor. Eu personalmente poderia estar aqui contando coisas a vocês das experiências que he tenido nesses 21 dias. Amém, irmãos? Eu creio que cada um ha tenido seu momento com Deus, sua experiência personal com Deus, individual, porque Deus disse a palavra que nunca despedirá seus filhos com manos vazias. Amém? Se lo hacemos algo para Ele, aunque o resultado não seja imediato a vezes, pero em algum momento vendrá a bendição de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. E nessa manhã, irmãos, estamos entregando esse ayuno e também somos chamados a participar da mesa do Senhor. E quero ler para Ele uma palavra, amados irmãos, não tão assim estendida, vai ser algo rápido, porque mais que tudo na celebração que estamos fazendo nesta manhã, estamos celebrando este tempo. Estou muito feliz, muito contente com Deus, irmãos, porque nos deu a fortaleza de sair adelante. Amém? Nos cobrimos um ao outro quando um não podia, o outro estava aí, verdade? Para evitar que se cortava a corrente, e seguimos e vamos avançando. Amém? Glória a Deus. Hermanos, quando vemos a gente falando da Bíblia, há muitos comentários que a gente faz, verdade? Gente cristiana, gente não cristiana, gente meio palo, pero comentam muitas coisas, e alguns dizem que já o Antigo Testamento não teremos mais que mirar isso, porque era coisa para Israel, o povo de Israel, e não nos toca a nós outros, e que os mandamentos, isso era para eles, e para nós outros não nos toca. Erroneamente falam essas coisas, sem nenhum entendimento, porque os princípios que estão vigentes todavia. Amém? Há um princípio que é parte de um mandamento de Deus que diz que não matarás. Ou seja, esse mandamento não foi quitado. Verdade que sim? Não codiciar a mulher do próximo, esse mandamento não foi quitado. Amarás a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. Isso não foi quitado. Não vas adorar a outros deuses, não te vas postrar delante de imagens. Tudo isso é parte dos 10 mandamentos e hasta hoje estão vigentes. Não sei porque a gente disse não, que o Velho Testamento, que a lei. Não. Amém? Lo que sim não nos toca a nós outros era a lei no sentido cerimonial. Isso sim. Amém? Quando falamos do sentido cerimonial, estamos falando das ofrendas de animais, verdade? Derramamento de sangue, amém? Das exigências que os sacerdotes tinham que passar, e aquela coisa toda que havia na lei, que era um simbolismo de lo que havia de vir mais tarde. Hebreu fala muito claro disso, que todas as coisas que sucederam de Malaquias para trás hasta Gênesis, ou de Gênesis hasta Malaquias, tem a ver com sombra. O que é sombra? É o que vai adiante de nós outros, sim ou não? Você vai caminhando, a sombra vai adiante, a sombra chega primeiro, não tu. Não é assim? Amém? Amém, irmãos? Então, se o Antigo Testamento é sombra, é nesse sentido. Primeiro vino a lei, os rudimentos da lei, os preceitos, os mandamentos de Deus, preparando o momento em que o Senhor mesmo, Jesus, viria a este mundo, como vino esse mundo. Amém? Então não podemos quitar uma coisa, obedecer apenas outra. A Bíblia está completa de 66 livros, e todos esses livros nos vão falar a nós outros. Amém? Não importa se tu habla de Antigo Testamento, predica de Novo Testamento, não importa. Os princípios sempre nos vão ensinar, sempre nos vão instruir, e não há por que razão a gente crer que já não há nada mais que ver com o Antigo Testamento. Não, essa é uma mentira, porque a gente não quer obedecer a palavra, então impõe
né? Querendo limitar a palavra do Senhor. Pero já quando vamos a partir de Mateus, certo? Aí Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 primeiros evangelhos, assim esses vêm já revelando o Cristo. Pero essa revelação não vem antes, sim que antes um homem fora levantado para falar à gente que aquele que havia sido profetizado anos atrás, este estava por vir à terra. Em realidade, já estava na terra, iba evidentemente manifestar-se. Então, se Deus levanta João Bautista para preparar o caminho, Jesus estava já aí no mundo, João Bautista já estava aí no mundo. A diferença de idade um de outro eram 6 meses. Se acorda que uma mamãe estava embaraçada, a outra todavia estava pensando. Ambos estavam no mundo, ambos estavam transitando por as cidades aí do Médio Oriente. Pero João Bautista foi o profeta que Deus levantou, o último dos grandes profetas da lei. Amém? Jesus vino estabelecer a graça. João Bautista estava predicando todavia no tempo da lei, antes da manifestação de Jesus, antes de Jesus morir na cruz, estabelecer o tempo de graça. Amém, igreja? Então, isso aqui é tremendo, em que lo que era sombra vai começando a dar lugar à persona mesma, verdade que assim, ao Senhor mesmo que já está ali no mundo, e de maneira que a lei vá dando lugar a que o Senhor seja revelado em seu propósito. Amém, igreja? Agradecemos a Deus por haver dado a lei, pero mais agradecidos estamos porque o Senhor ha enviado seu Hijo. Amém. Lo que foi profetizado, lo que foi hablado, e aqui estamos nós outros. Então, se é o livro de Mateus, irmãos, é o livro de Marcos, é o livro de Lucas e João. Estes livros falam especificamente a pueblos e a pessoas distintas, a intenções do coração de Deus de forma distinta. E o livro de Mateus tem o simbolismo do Senhor apresentar a Jesus como um leão, amém? Como um leão, como o poderoso, como aquele que é rei poderoso, amém? E assim é Mateus. Mateus habla de Jesus como rei. Eu leio todo o evangelho de Mateus, você vai ver em vários momentos falando de rei, de reinado. O Senhor é o rei que estabelece seu reinado. Então você tem o simbolismo também de um leão, né? Esse animal que é rei, é forte e tudo mais, e poderoso. E o livro de Marcos fala do servo sufriente, de aquele que não veio para ser servido, senão para servir. Amém? Então, se esse livro de Marcos, que habla de Jesus como servo, traz como simbolismo o boi. Amém? O boi é um animal de serviço. Amém? É forte, é poderoso, é musculoso, pero sua asignação na terra é para servir. Esse é o boi, diferente do touro, que é outra função que tem na terra. Amém? Glória a Deus. Lucas habla del Hijo del Hombre. Viene hablando que Jesus era o Hijo del Hombre, que Jesus não era um anjo, não era um espírito, não era uma ideologia, era um homem encarnado, é o Deus encarnado na terra. Amém? E assim a gente tinha que vê-lo como de verdade Hijo del Hombre, Hijo de Deus. Amém, igreja? Nascido de mulher. Amém? Ele não vindo como um anjo que apareceu por aí. Não, ele passou por o ventre de uma mulher. Amém, igreja? Todo o seu organismo, todo o seu corpo foi formado em o ventre de uma mulher. Evidentemente que de forma sobrenatural, ele vindo como homem. Amém? E Lucas habla de isso, Jesus como homem, Hijo do homem. E o livro de João habla que Jesus é o verdadeiro Hijo de Deus. Verdade que sim? Quando a gente estava contendendo e que disse João que esse é o verdadeiro Hijo de Deus, é o Cordeiro de Deus. Amém? Quando João bautizou Jesus, tudo isso se manifestou como Jesus sendo o Hijo de Deus. Então seu simbolismo de Hijo de Deus tem a ver com o águila, o animal que não é da terra, senão de los cielos. Amém? Qual é a semelhança que estamos vendo aqui, irmãos? Amém?
Em Mateus, como leão é o rei. Marcos, como o buey é o siervo. Lucas, como homem, como hijo de homem. E Juan, como águila, hijo de Deus. Vamos a ver qual é o simbolismo que aí está. Abra a Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel. Aleluia. Ezequiel, vamos ver do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, amém? Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aleluya, qué visión tremenda, hermanos. Y en medio de la figura de 4 seres vivientes, en medio de toda esta nube, y esta era su apariencia. Había entre ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y a la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de, ¿qué dice ahí? Cara de hombre, amén. ¿Qué dice ahí? Livro de Lucas, Jesús como hijo de hombre, amén. Cara de león, Jesús el rey, amén. El león, livro de Mateus. ¿Qué más? Al lado derecho de los 4, cara de buey, amén, iglesia. Como Marcos, el siervo suficiente. A la izquierda, en los 4, asimismo, había en los 4, ¿qué dice ahí? Cara de águila, amén. Juan, el Hijo de Dios, el que ha venido del cielo, que no fue engendrado por hombre, amén, sino por el Espíritu Santo de Dios. Qué tremenda conexión la palabra del Señor, amén, hermanos. Qué tremenda conexión. Así Jesús se manifestó, amén. Así fue, amén. Todo el cielo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos. Todos los demonios, todos los principados, todo ser creado sabía que Jesús era el hombre, el Hijo de Dios, amén, enviado por Dios, amén, iglesia. Los únicos que dudaban de su procedencia era el pueblo de Israel. Pueblo que el Señor se reveló una y otra vez y muchas veces, pero aún así el pueblo dudó, lo rechazó, no lo aceptó como Dios, como Hijo de Dios, como Salvador, como aquel que venía a rescatar sus almas del pecado. Y hasta hoy hay un montón de ellos negando la existencia de Jesús como
Salvador. Amém? Estão eles esperando o Cristo. Cristo este que já nós outros conhecemos. Amém? Já lo conhecemos. Pero eles, todavia, aliás, estão em Israel, peleando guerras e batalhas intermináveis por causa de sua desobediência. Amém? Aquele povo que vivia ao redor de Israel, todos aqueles reinos, amalecitas, cananeus, todos aqueles povos, filisteus, todos aqueles povos, irmãos, alguns se extinguiram, desapareceram da terra, pero outros todavia estão aí, e se converteram em nações, cambiaram de nome, pero o povo, o espírito que estava sobre esta gente do passado, é o mesmo espírito de perseguir e destruir Israel. Aí está Iraque, aí está Irã, aí está Síria, amém? Aí está Jordânia, Cisjordânia, Egito, Arábia Saudita. Todas essas nações que estão ao redor de Israel são as mesmas que a Bíblia habla aqui, as mesmas. Cambiaram de nome algumas, amém? Alguns povos de verdade desapareceram, já não existem mais, pero a nação não está, amém? E o mesmo espírito que tinham de perseguir e destruir a Israel, todavia aí estão, e todavia lhe fazem guerra a Israel. E por que lhe fazem guerra, irmãos? Amém? Em primeiro lugar, porque rechazam o Deus de que habla Israel. Porque aunque Israel não reconhece a Jesus como Salvador, ele habla de um Deus poderoso que criou todas as coisas, sim ou não? Amém? Não reconhece a Jesus como Salvador, mas reconhece a Deus como Criador. Me está entendendo, irmãos? Amém? E por essa e outras razões, há todo esse pleito que nunca se termina entre eles, entre as nações árabes e o povo judío, sabendo que as nações árabes que vieram do passado, daquele desordem que houve, aquela separação de los hijos de Israel, verdade? De Abraão, quando engendrou um filho que não era o filho da promessa, e aí viene toda essa descendência de pleitos entre irmãos que nasceram do mesmo ventre, pero são inimigos, amém? Los árabes e los judíos, amém? Los hebreus da época. Então, irmãos, esse é o Jesus que nós outros servimos e adoramos, amém? Esse Jesus que se ha manifestado desta maneira, morreu na cruz, entregou sua vida, porque para isso veio, para perdonar nossos pecados, para resgatar uma humanidade perdida e conectar esta humanidade ao Deus Criador, amém? E esta conexão não se podia dar senão através do perdão de nossos pecados, amém? Não havia outra maneira, teria que haver o perdão, teria que Jesus levar sobre si todas nossas culpas, para que nós outros hoje estivéssemos livres, como estamos livres para adorar ao Senhor. Pero esse Jesus que se apresentou como rei, como siervo, como hijo de homem, hijo de Deus em la tierra, quando vuelva, aunque se foi morto como cordeiro, quando vuelva, vendrá como juez, amém? Em outras palavras, Apocalipse habla de um leão de la tribo de Judá, amém? Não como aquele cordeiro que se deixou castigar, humilhar e clavar em uma cruz, senão vendrá como um leão, como o verdadeiro rei que ele é, amém, igreja? E como juez para juzgar os impíos, os incrédulos e as nações que perseguiram a seu povo e que perseguiram sua igreja e ao povo de Israel. Esse rei, irmãos, que em um momento que estuve na terra, foi um rei incompreendido, amém? Foi um rei que não peleou por posto, não peleou por autoridade humana, e não peleou por um lugar em o trono da nação de Israel, porque não era deste trono que ele havia venido, já havia deixado o trono da graça no céu, amém? Não buscava ele glória humana, porque ele havia deixado uma glória mais que excelente no céu, amém, igreja? Uau! Não venia ele buscando fama, um que foi famoso em sua época, diz que a fama dele se estendia por todo lugar,
por los milagros y maravillas y por el discurso que tenía. Su fama se extendía fuera de forma negativa o positiva, pero su nombre se extendía. Amén, iglesia. Su nombre se extendía. Él no buscó riquezas, no buscó posesiones, no tenía él súditos ni esclavos como los reyes tenían en aquel entonces. No tenía soldados ni ejércitos. Amén. El ejército que estaba a disposición de él eran los ejércitos de los cielos. Amén. Y en ningún momento se utilizó de estos ejércitos, aun cuando fue humillado, perseguido, avergonzado públicamente, pudiendo decir al Padre: Padre, envía-me ajuda. En ningún momento ele se valió de la ayuda del cielo. Ele vivió a cabalidad todo lo que tenía que vivir. Amém? Não buscou vengar-se de aqueles que lhe hacían daño, não buscou ser vengativo, ser duro, ser, digamos, violento com aqueles que violentavam sua honra. Nada de isso. A Bíblia diz, hermanos, em Filipenses, vamos ler para refrescar nossa memória. Filipenses 2. Esse Jesus, que não buscou fama, que não buscou poder, porque nele estava todo o poder, amém? E nele estava todo o poder. Ele não buscou tronos, não buscou halagos, nem aplausos de nadie. Ele simplesmente caminhou em humildade e nos deixa uma lição grande para nós outros. Capítulo 2 de Filipenses. Versículo 1: Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum consuelo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum afecto entranhável, se há alguma misericórdia, completad-me gozo, disse Paulo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda ou por vanagloria. Por que Paulo está dizendo isto? De onde saca Paulo esse conhecimento? Amém? De onde saca Paulo estes conselhos que está dando à igreja de Filipos, da cidade de Filipos? De onde Paulo está sacando isso? Será que foi porque Deus lhe falou: Paulo, diga a essa gente que deve ser assim, que deve ser assado? Não. Ele buscou esse conhecimento segundo a vida que viveu Jesus na terra. Amém? Ele está falando de qualidades e virtudes que Jesus tinha. Amém? Quem conheceu a vida de Jesus, e Paulo não anduvo com Jesus, de verdade que não, mas sabia de los hechos do Senhor Jesus, porque Jesus, Ele mesmo se revelou a Paulo. Amém, igreja? E a partir daí, o Espírito Santo seguiu falando e revelando, mostrando quem era Jesus. Não foi necessário Paulo andar com Jesus para saber quem era Jesus, sim ou não? Mas bem, Paulo era perseguidor e um assassino do povo. Então se está falando de virtudes, porque disse aqui: se há alguma consolação em Cristo, é em Cristo. Todas essas virtudes, toda essa maneira de viver está reflejada na vida de Cristo. Amém? E aqueles que lhe servem, aqueles que lhe buscam, aqueles que amam ao Senhor, têm que caminhar por estas virtudes, por esses princípios. Amém? Alô? Alô? Aleluia. Nada hagáis, disse ele, por contienda ou por vanaglória. Por quê? Porque Jesus nunca hizo nada por contienda ou por vanaglória. Amém? Amém? Paulo não está trazendo um conhecimento das filosofias de los epicúreos, de los gregos. Não, nenhuma filosofia de fora. Está falando da essência de Jesus. Amém? Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bem com humildade. Aleluia, isso é profundo, irmãos.
com humildade, estimando cada uno a los demás como superiores a ele mesmo. Isso como nos cuesta, verdade? Admitir que nós outros devemos atuar com humildade em todas as áreas e que não somos mais que nadie, amém? Ponermos em uma condição em que mais bem que o outro cresça e eu mengue, amém? Glória a Deus. Essa é a direção. Disse: não mirando cada uno por lo suyo próprio, sino cada qual também por lo de los outros. Amém, igreja? Que tremendo, verdade? Não peleie por lo tuyo, mas bem defenda tu irmão, ajuda tu irmão, amém? Glória a Deus. Se tens que abrir mão de algo, renunciar, renúncia, não importa, pero que tu irmão esteja bem delante de Deus, verdade que sim? Dice: haja pues em vosotros este sentir que hubo em quem, hermanos? Em Cristo Jesus, amém? Todo isso está falando é de Jesus que ele está falando e dando o conselho para a igreja, o qual, sendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa a que aferrar-se, amém? Que diz aqui? Sendo em forma de Deus, ele era o mesmo Deus, amém? Era o mesmo Deus, pero nem por isso ele se manifestou como grande na terra, amém? Nem por isso ele disse: respeitar-me porque sou Deus. Não, ele aceitava a injúria, aceitava a ofensa, amém? Não contendia, não peleava, não discutia, não hacía o que hacemos nós outros, amém, igreja? Por quê? Porque ele estava ali por um propósito, amém? Chegaria e chegará o tempo em que ele vai de verdade pelear, isso sim, chegará, quando venga por sua igreja, quando arrebate sua igreja, e quando venga para rescatar a seu povo Israel, aí vão a conhecer o Jesus, homem de guerra, amém? Leão de la tribo de Judá, o juez que juzga com autoridade e com poder, amém? Não é o cordeiro que se deixa matar, senão é o juez que juzga com rectitude, com justiça, mas também com autoridade e poder, amém, igreja? Ele vendrá nessa forma, não se vendrá outra vez para deixar-se matar ou deixar-se avergonçar. Todas as nações se darão conta que aquele cordeiro que se deixou matar era o leão da tribo de Judá, amém? Glória a Deus, aleluia. Dice: sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ou seja, sendo em forma de Deus, decidiu manifestar-se em forma de siervo. Me está entendendo, irmãos? Que tremendo isso, aleluia. E estando em uma condição de homem, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte, e muerte de cruz, amém? Em la forma de Deus se hizo em forma de siervo, e em la condição de homem se hizo humilde, se humilhou, obedeceu, amém? Hasta la muerte. Oh, aleluia, irmãos, que tremendo. Quanta ensinança nos ha deixado Jesus, amém? Quanto conselho nos ha deixado o Senhor, irmãos, de como devemos portar-nos, de como devemos andar neste mundo, porque nesse mundo nós outros podemos sim, porque a palavra disse que nós outros somos filhos de Deus, sim ou não? Amém. Diz que somos um reino de sacerdotes, sim ou não? Vivimos em um reino de Deus, um reino que foi estabelecido pelo Senhor. E o Senhor nos ha dado força e fortaleza, como lá deu búfalo, deu boi, deu leão, a autoridade, a fortaleza, o coragem, o valor de um animal como o leão, mas não devemos atuar como tal. Me está entendendo, irmãos? Amém? Mas bem, diz o Senhor que estamos em um tempo de servir,
de caminhar como boi, como servirem na obra, servirem nesse mundo. Autoridade e poder e fortaleza de leão sim temos para pelear contra principados e potestades, não contra o próximo. Amém, igreja? Amém? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue. Se o Senhor nos ha dado a fortaleza e o poder de um leão, não é para pelear contra um e contra outro, senão contra esses demônios que andam por aí. Pero sim nos ha dado também a condição de boias, de servos, de servir, porque devemos entender que o Senhor ha dito claramente que Ele não veio para servir, para ser servido, senão para servir. De igual maneira nós outros, se somos cristianos, filhos de Deus, assim devemos actuar. Amém? Servir. Estamos nesse mundo para servir, servirem na casa de Deus, servirem na obra, servirem nesse mundo. Amém? Não servir ao mundo, servir em el mundo. Amém, igreja? Amém? Não deixar-nos usar por esse mundo, senão usar o que Deus nos ha dado para que o mundo seja melhor. Amém? E o mundo pode ser melhor, por lo menos nesse entorno, uma cerca pode ser melhor. Amém? Se nós outros reflejamos de verdade estes princípios que aqui estão. Amém, igreja? Em caminhar em obediência, em servir com integridade, com excelência na obra do Senhor, como filhos de homens e também como filhos de Deus, com autoridade, com poder e com um propósito grande de um dia ir a poblar o céu. Amém? Estar por toda a eternidade com o Senhor. E quizá nesse dia, quando chegamos à presença do Senhor, o Senhor pode mirar em nossas mãos e dar-nos conta que há frutos de nosso tempo que passamos aqui na terra. Amém? O Deus Padre, quando seu Filho chegou ao céu, Ele pôde ver a marca de los clavos. Amém? Glória a Deus. Pero em nossas mãos não vai haver sangue, não vai haver marca de clavos, vai haver frutos que nós outros sembramos e levamos à presença do Senhor. Amém? Ele vai buscar frutos de nós outros e seguramente que nos vai perguntar o que hemos hecho em o tempo que estávamos acá. Amém? Em o tempo que passamos acá, quanto foi o que nós outros hemos sembrado nessa terra de bueno, de agradável, de perfeito em Deus, de misericórdia, de graça, de amor, amém? De bendição na vida de los demás. Estes são os frutos também que Deus espera. Não são apenas frutos quando falamos de gente que nós outros predicamos e se converteram e vieram à casa do Senhor. Não. Também há outros frutos que Deus espera de nós outros. Amém? Aqueles frutos que o Senhor esperava do povo de Israel. Que o povo de Israel, o fruto que Deus esperava deles era um fruto de arrependimento. Amém? E Deus nunca logrou ver esse fruto no coração desse povo. De igual maneira, a vezes lhe cuesta, creio eu, a Deus ver frutos de arrependimento no coração de seus filhos. Verdade? Muitos filhos de Deus que são filhos, não estou falando de incrédulos, não, filhos, lavados, alcançados, bautizados, restaurados, pero que muito pouco demonstram diante do Senhor este fruto chamado arrependimento. Amém? Seguem pecando, seguem caindo, seguem levantando, seguem haciendo de la suya e se vuelven a levantar e se vuelven a cair e vuelven a cair no mesmo pecado e vuelven a repetir a mesma coisa. Ou seja, não há havido arrependimento. A lo mejor pode que haja havido remordimiento, aquele peso na consciência. Amém? Pero o remordimiento não tem poder para conectar-te com Deus, senão o arrependimento. E o remordimento pode ser aquele sentimento de peso, ai, por que isso, isto? E ao rato se vuelve a ser outra vez. Amém, igreja? Como aquele que disse, não vou tomar mais, me sinto mal, ai, que me vou morrer. E no outro dia eu vou tomar outra vez. É remordimento. Amém? É o peso na consciência, aquela coisa, porque não tem poder para cambiar desde adentro. Amém? E o que Deus busca em nós outros é esse arrependimento, é esse fruto. E os demais frutos vendrão.
porque aí vem a obediência, vem a graça, a misericórdia, e obedecer ao próximo, é orar por aqueles que nos perseguem. Amém, igreja? Todo isso habla o Senhor em Filipenses através do apóstolo Paulo. Não hagais nada com contenda ou por vanaglória, devemos ser humildes. Disse a palavra, versículo 9: por lo qual Deus também lhe exaltou hasta lo sumo e lhe dio um nome que é sobre todo nome. Amém? Quer exaltação de parte de Deus para a tua vida? Humilhe-se. Amém? Seja humilde. Amém, igreja? Seja humilde e creia-me, não é fácil não, porque em nós outros, em nossa mente, em nossa natureza, viene já em nós outros já uma soberbia, uma prepotência em nós outros, já está entranhado em nosso ADN, se diz verdade? ADN? Amém? Em nosso ADN espiritual estão todas essas coisas aí metidas. Diz a palavra que do coração do homem nasce todas as coisas malas, adultério, pecado, todo sai do coração. Já venimos com todo isso. Amém, igreja? Soberbia, prepotência, altivez, eu querer ser grande, poderoso, todo isso está aí. Amém? Pela conversão de uno hace que essas coisas vão dando lugar à presença de Deus, ao amor, à misericórdia, à graça de Deus. Amém, igreja? Então, se humildade genera exaltação de parte de Deus. Querem ser exaltado por Deus? Ser humilde. Amém? Não altaneiro. Amém? Não orgulhoso, não altivo. Ser humilde. E Deus se encarga de exaltar-te em seu devido tempo. Quantos entendem isso, irmãos? Quantos entendem isso? Amém. Não deixa que o dinheiro te haga uma pessoa exaltada e soberbia, que as possessões, que as haciendas, que o que seja que Deus te permita possuir, guarda tu coração. Amém, irmãos? Amém. Porque a palavra diz, quando habla de dinheiro, que o dinheiro é a causa de todos os males nesse mundo. Amém? Não somente o dinheiro físico, a moneda, os bilhetes, senão todo que o dinheiro nos pode dar. Amém? Amém, igreja? Quantas pessoas prosperam e cambiam sua maneira de ser? Porque prosperou, cambiou. Porque prosperou, já não se mescla mais com uno, já não anda mais em grupo de uno, já busca um grupo mais de outra élite, verdade? De outro nível, porque a hora tem plata, a hora diz tem melhor, a hora tem um carro, uma casa melhor, então vai buscar um outro nível. Que idiotez, verdade, irmãos? Mantenha, tenha tu dinheiro ou não tenha riqueza ou não tenha, mantenha tuas amistades. Não tens que andar odiando da gente porque por medo que a gente te pida plata. Não, tranquilo, siga tua vida. Amém? E se alguém te pide e tu te molesta porque te estão pedindo, talvez seja Deus permitindo para mostrar teu coração como está. Verdade que é assim? Deus está permitindo. Amém? Para mostrar, assim está teu coração, né? Amém, igreja? Como vocês entendem isso? Aleluia. Dice, por lo qual Deus também lhe exaltou hasta lo sumo e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que en nome de Jesus se doble toda rodilha de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, hay algo debajo de la tierra, ¿sí o no, hermanos? Amém? Se está dizendo que arriba, no suelo e debaixo do suelo, é porque há algo por aí abaixo. Amém? E o poder do Senhor está sobre todas estas dimensões. Amém, igreja? Yes. Se debaixo da terra não houvera nada a não ser lombrizes e alguns bichos por aí, né? Por que estaria falando isso aqui? É porque debaixo da terra há um reino por aí abaixo e que há vida. Amém? Que há espíritos raros por aí abaixo. Sim ou não, igreja? Pero o Senhor disse, eu quero ler isso aqui outra vez. Amém?
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces debajo de la tierra hay seres que tienen rodilla para doblar en algún momento. Amén. Gloria a Dios. Rodilla, dice, de los que están en el cielo y en la tierra, diga los vivos, nosotros, y debajo de la tierra. Não está hablando de los que estão sepultados, evidentemente que não, ¿verdad? Está hablando de espíritos, de demônios que estão aí encadenados, escondidos, estão aí debaixo de cadenas para serem manifestados em algum momento. Lembra do livro de Apocalipse? Amém? Que demônios, seres saldrão da terra e do mar. Se acorda assim ou não? Temos estudado Apocalipse aqui, amém? Seres vão sair com cola de escorpião, com cara de dragão, sabe? Matando com sua cola, destruindo todo a seu passo. De onde vão sair esses seres? Amém? E não vendrão esses seres como espiritinhos, angelitos que tu não pode ver, não. Se vão a materializar. Estão entendendo, irmãos? Haverá demônios no fim dos tempos que se vão a materializar, vão andar na terra, destruindo, matando, causando problemas. Hoje são espíritos, não os vemos. Pero o livro de Apocalipse me habla que eles saldrão do mar, da terra, de los abismos e vão poblar a terra. E será um problemão a los que se quedem por acá. Amém, igreja? Pero tu e eu não estaremos aqui, amém? Tu e eu, diga assim: eu não estarei aqui. Eu estarei no cielo. Eu estarei na glória com meu Deus. Eu estarei sentada na mesa com o Cordeiro. Aleluia. Eu estarei nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém, igreja? Estaremos em las bodas como a novia do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. E diz o versículo 11: e toda língua confiese que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Amém, igreja? Que poder tremendo, irmãos. Que tremendo é adorar esse Deus, irmãos. Que privilégio tremendo é saber que fomos alcançados, que fomos rescatados por Ele. Estávamos mortos, como disse a palavra, estávamos perdidos, estávamos já condenados em vida. Não havia solução para nós outros. Quando tu mira a gente aí ao redor tuyo, a gente impia, não digo impio que já conhecem o Senhor, pelos incrédulos que andam por aí, que negam, que rechazam a vida de Deus que Deus lhes ha dado através da cruz. Você se dá conta que a gente não tem esperança, como disse a mesma palavra. Amém? Não tem saída para eles, não tem para onde ir, tem que seguir hacia um abismo direto. Não há quem nos rescate, não há poder humano, não há filosofia, não há religião que nos pueda sacar de onde estamos. Está entendendo? Não há doutrina humana, não há nada que nos pueda sacar de onde estamos. Não há. Igualmente estávamos nós outros assim. Amém? Não havia quem pudera nos sacar de onde estávamos. Só Jesus. Só Jesus é o Cordeiro que venceu. Amém, igreja? Quero, irmãos, ler aqui em Apocalipse. Depois vamos à mesa, ao Cordeiro. O Cordeiro que venceu. Amém, igreja? Vamos à mesa de la cena del Senhor. Apocalipse, vamos ver aí o versículo. Vamos a ver. Versículo 5. Glória a Deus. Versículo 5, não, perdão. Capítulo 5, amém? Capítulo, Apocalipse, capítulo 5, disse versículo 1: e vi em la mano derecha dele que estava sentado em el trono um livro escrito por dentro e por fora, sellado com 7 sellos.
E vi a um anjo fuerte que pregonava a gran voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selhos? Quem é? El ángel com aquele rolho em mãos e buscando a ver quem vai abrir isto, quem vai desatar esses selhos. E ninguno, nem em el cielo, nem em la tierra, nem em, que diz aí? Debaixo de la tierra. Nem esses que estão aí que se creem gran coisa. Aleluia, nem debaixo de la tierra, irmãos. Oh, santo, santo, santo. Disse: ninguno deles poderia abrir o livro, nem aún mirá-lo, nem poner su ojo no livro. E um de los ancianos me dijo: não chores, he aqui que o leão de la tribu de Judá, la raiz de Davi, ha vencido para abrir o livro e desatar sus 7 sellos. Aleluia. E mirei e vi que em meio do trono e de los 4 seres viventes, se acorda? Um com cada cara diferente do outro, se acorda? De los 4 seres vivientes e em meio de los ancianos estava em pé um cordeiro, aleluia, como imolado, que teria 7 cuernos e 7 ojos, los quais são os 7 espíritus de Deus enviados por toda a terra. Aleluia. E vino e tomou o livro de la mano derecha del que estava sentado no trono. E quando houve tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 ancianos se postraram delante do cordeiro. Aleluia. Todos tinham harpas e copas de ouro llenas de incienso, que são as orações de los santos. Amém? Todas as orações, todas as intercessões que hayamos hecho, está em o cálice do Senhor, amém? Na copa do Senhor, amém? Em algum momento esta copa se derrama em bendição sobre os filhos e filhas de Deus, aleluia. Disse: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar o livro e abrir seus sellos, porque tu fuiste imolado e com tu sangue, aleluia, nos has redimido para Deus de todo linaje e língua e pueblo e nação. Aleluia. Alégrate en el Señor, hermano, en esta mañana. ¿Cómo no te va a gozar? ¿Cómo no te va a alegrar con eso, hermano? Por favor. Aleluya. Y nos ha hecho, ¿qué nos dice el Señor? Leia, leia, leia. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Aleluya. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahí está la iglesia, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, aleluya, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Me gozo, me alegro. ¿Cómo nos vamos a gozar, hermanos? E saber que foi esse Deus que nos resgatou. Crê você que isso é pouco? Saber que foi esse Deus que hizo todo isso por ti e por mim? Amém. Que não servíamos para nada. Amém? Nossas obras, disse a palavra, que era como trapos de imundícia. O que lhe parece? Sabe você que eram os trapos de imundícia? Quantos não sabem? Levanta a mão, não sabe.
Só os sabem, verdade? Não sabem de que eram os trapos de imundícia? Bueno, irmãos, na atualidade nós não, as mulheres, verdade, teriam as toalhitas, verdade, para sua higiene personal, a questão da menstruação, o trapo de imundícia era esse trapo que era utilizado, amém? As mulheres não teriam o que tem a tecnologia hoje, verdade, que vai na farmácia, no super e compra e enfrenta a sua situação, porque naquele então não havia esse tipo de coisa. E esse era chamado trapos de imundícia. O que lhe parece? É o maior desejo que puder haver estado aí, em meio do povo de Deus. Tanto é que nos dias da regra da mulher, homem nenhum la podia tocar. O que lhe parece? Donde a mulher se sentara, nadie podia sentar aí. O que lhe parece? A lei era tão, sabe? Era muito estrita a coisa. Tinha a ver com sangue, tinha a ver com vida. Aí todo um mistério aí que em algum momento les explico. Porque nossas obras assim eram, como trapos de imundícia, não serviam para nada. Esse panhoeiro, uma vez utilizado, já não podiam utilizar para nada mais, por mais que lavar, não é verdade? Não podia mais usar. E esta éramos nós outros, irmãos. Tudo o que nós outros hacíamos, creyendo que hacíamos o bem para Deus, que Deus se agradava, Deus mirava e dizia: para nada sirve essas obras, para nada sirve o que vocês fazem, se não creem em meu Hijo, amém? Se não aceitam a salvação e o resgate que hizo meu Hijo em la cruz do Calvário, amém, igreja? Aqui está, irmãos, disse que dizia uma grande voz, oh aleluia, e todo o criado que está no cielo e sobre a terra e debaixo da terra, outra vez falando debaixo da terra, vamos ler outra vez? E a todo o criado, o que foi criado, que está arriba, que está sobre e que está abaixo, há coisas criadas abaixo, sim ou não? E en el mar, e a todas as coisas que em eles há, ouí dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a alabança, a honra, a glória, o poder por os siglos de los siglos. Amém, igreja? Aleluia. E os 4 seres vivientes diziam: amém. E os 24 ancianos se postraram sobre seus rostos e adoraram ao que vive por los siglos de los siglos. Amém, igreja? Curva tua cabeça aí, vamos orar, amém? Que tremendo esse Deus, irmãos, que tremendo. Saber que Deus nos mirou com olhos de misericórdia. Amém? Vivíamos em um mundo em que não servíamos para absolutamente nada. Cerra tus olhos aí onde estás. Medita em tua vida, medita em tua condição de vida. Medita nesse momento que aceite com a graça que o Senhor te ha dado, com a misericórdia que se ha derramado sobre ti diariamente. Todos os dias, a misericórdia do Senhor se renueva sobre ti. Que aceite com esta misericórdia. Como te has portado delante de la gente, de la comunidade, de los familiares? Como está tu relação com Deus, sabendo todo isso que Ele ha hecho para rescatar, para perdonar tus pecados e mis pecados, para darnos uma nova vida, para restaurarnos, para sanar nossas heridas emocionais e físicas? Que hemos hecho, irmãos? Será que de verdade estamos servindo como devemos servir? Será que estamos atuando com a autoridade que Ele nos ha dado, a autoridade? Como reis, como disse a palavra, reis têm autoridade. Será que hemos vivido realmente simbolizando el águila, esse animal del cielo? Será que de verdade vivimos como que estamos no terceiro cielo, por encima de principados e potestades, aí nas regiões celestes, onde está ressuscitado por encima de todo o principado?
lugar donde Él alzó, levantó la iglesia, está la iglesia posicionada. ¿Será que estamos viviendo con esta autoridad sobre esses espíritos? ¿Será que estamos viviendo como de verdad hijos de hombre, seres humanos en la tierra, con sus debilidades, con sus emociones, con sus situaciones humanas, pero estamos viviendo de forma espiritual a pesar de la circunstancia por nuestra humanidad? Haga una reflexión en esta mañana. Haga una reflexión. ¿Cómo tratas tú tus familiares en tu casa? Problemas familiares todos tenemos y é natural e normal. Jesús tuvo problema en su familia. Sus hermanos no le aceitaban, le decían loco. Los antiguos patriarcas y toda la humanidad que está ahí escrita en la Biblia, muchas familias con problemas, hermanos enemigos, peleados, perseguindo um a outro, pleitos por herencia, por tierra, por poder, desavenças muitas. Então, sí hay problemas en las familias, claro que sí, pero nosotros no somos personas comunes y corrientes. Nosotros somos gente del cielo, ciudadanos del cielo. No somos de la tierra, amén. Nuestra ciudadanía está en el cielo, debemos portarnos como tal. Estamos de paseo en este lugar, amén. Estamos de paseo. Já pronto nós vamos a nossa morada celestial, aleluia. Já pronto vamos alcançar a dimensão que o Senhor foi preparar para nós outros, as moradas celestiais que o Senhor foi preparar para seu povo, para sua igreja. Senhor, ó Deus, te damos graças nesta manhã por essa palavra que ha venido a refrescar nossa mente, a hacernos recordar, amado Deus, a quem o Senhor nos chamou, a servir, a dar testemunho, a viver como pessoas humildes, amado Deus, não altaneros, buscando o caminho da humilhação, amado Deus, da consagração, sabendo que o Senhor nos ha puesto em uma dimensão, em uma posição maior e mais alta de todo o que está abaixo de nossos pés. Abaixo de nossos pés está a terra e todos os que vivem por acá. Abaixo de nossos pés estão os que vivem debaixo da terra também, os que estão aí, esperando o momento de manifestar-se. Tu nos has dado autoridade celestial, sobrenatural, poder imensurável, amado Deus. Poder que não se pode medir, não se pode contener, porque é o poder que vem do mesmo Deus. Tu nos has dado autoridade, amado Deus. Nos has revestido de autoridade através do Teu Espírito Santo, que podamos viver e desfrutar destes privilégios que o Senhor nos ha dado, amado Deus, que nunca olvidamos de lo que o Senhor ha hecho, que nunca nos deixamos levar por la humanidade, por nossa humanidade, por a natureza que todavia conservamos de coisas que aí estão, humanamente hablando, amado Deus, que podamos ser seres espirituais, vivendo na dimensão do cielo, na dimensão de lo possível, porque em Ti todas as coisas são possíveis, incluso viver em santidade, incluso evitar situações que não glorificam Tu santo nome. Podemos estar por cima de todas essas coisas, porque o Senhor nos ha dado fortaleza, graça, has derramado sobre nós outros, para andar nesse mundo sem ser contaminado por Ele. Aunque tengamos aflições, o Senhor ha dicho que seremos sempre mais que vencedores em Cristo Jesus. Bendigo tua igreja, bendigo tu povo nesta manhã, amado Deus. Te damos a Ti a honra, a glória e a alabança.
Que nesse tempo podamos como igreja seguir crescendo, meu Senhor, sempre, sabendo que a obra de nossas mãos não é e nunca será em vano, nunca será, amado Deus, em vano. Que o Senhor pueda consolar os corações, fortalecer ao débil, levantar ao caído, amado Deus, e despertar aqueles que estão em um sonho espiritual. Despierta-los, amado Deus, mientras hay tempo todavía, que puedan conocerte, que puedan encontrarse contigo, ter um encontro real com tu palavra, com tu Espírito e com o propósito por o qual o Senhor lhes ha dado vida, em nome de Jesus. Graças, amado Deus, nesta manhã, graças por esse tempo, graças por esta palavra. Te bendecimos, amado Deus, por esse tempo, por esse ayuno que nos has permitido viver delante de Ti. Siga nos preparando, Senhor, ó Deus, para alçar vuelos mais altos e um maior nível de consagração delante de Ti. Em nome de Jesus, graças, amado Deus. Amém e amém. Amém, igreja. Dê um aplauso ao Senhor, amém.